Em nome de Jesus, por gentileza, fique sobre os seus pés. Tudo no culto é bom, mas a hora da palavra é o melhor. Aleluia. Eu quero convidar o evangelista Elídio para estar orando pelo pregador, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A paz do Senhor, irmão. Amém! Maravilhoso Deus, bendito Pai. Nós estamos, Senhor Jesus, na continuação deste trabalho cheio de graça, cheio de poder. Senhor Jesus, que cada um dos teus servos, tuas servas que aqui estão presentes, possam, Senhor Jesus, sair cheio mais e mais da tua graça. Que eles possam, Senhor Jesus, ter vitória nas lutas, nas coisas que vêm de frente, mas tu pode, Jesus, ajudar na tua palavra colocada dentro do coração de cada um para ser apresentado debaixo da tua santa e poderosas mãos, Senhor. Usa os teus servos, Senhor, nas tuas mãos, como tem usado. Guarda eles, Senhor Jesus, no teu nome santo, que tudo que ele falar, Senhor, seja aprovado por tua santa e bendita palavra, Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus! Louvado seja o nome do Senhor! Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém, Jesus! Mais uma vez agradecer ao nosso pastor pela confiança de estar na frente da liderança dos jovens. E quero dizer para vocês que não é fácil eu estar aqui em cima para dar uma palavrinha, quanto mais para ser o responsável por trazer a palavra de Deus no culto, principalmente no culto de domingo. Todas as vezes eu falo isso, mas todas as vezes acontece, é verdade, não é brincadeira. Vocês não têm noção do peso que é, e cada vez que eu subo aqui para falar sobre essa palavra, eu amo mais e admiro mais a vida do nosso pastor, que se prepara para dar o ensino para cada um dos pregadores que estão aqui na minha retaguarda, que tem um peso gigantesco de levar essa palavra, de trazer essa palavra. Aleluia! A Grazi sabe como eu fico agoniado, como eu fico, porque eu tenho um temor muito grande de poder trazer a palavra de Deus. E desde o começo do mês eu não fui atrás de pregador, porque eu estava sentindo de trazer a palavra, mas não era essa palavra que eu queria trazer. Eu tinha outra palavra, tinha até um tema para essa palavra, mas hoje Deus mudou tudo e falou, não, eu quero que você fale isso. E eu estava com um medo muito grande de trazer essa palavra, e quando eu cheguei aqui no culto, que eu falei com o pastor Alvo para ele dirigir o culto, que ele pegou o microfone, a primeira frase que ele falou confirmou o que Deus quer falar conosco nessa noite. Em casa, com essa palavra, eu já apanhei. Deus falou comigo em primeiro lugar. Tenho certeza que vai falar ainda mais. E tenho certeza que vai falar com vocês também. A frase que o senhor falou, o senhor lembra ou não? Ele falou que o Espírito Santo de Deus nos chamou e que nós obedecemos. Aleluia! E estamos aqui. Então, para não deixar vocês de pé, quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Aleluia, Deus! Tu és maravilhoso, meu Pai! Aleluia! Depois o pastor Álvaro ainda falou sobre uma passagem que eu também vou citar, sobre Abraão e Isaac. Então Deus está só confirmando que era para falar isso mesmo. Aleluia! Glória a Deus. Tu és lindo, meu Deus! Aleluia! Aleluia. Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, guarda esta palavra. Ele desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Gostaria de convidar vocês agora para ir para o livro de Atos, mas não, deixa marcado
mas que nós vamos voltar para aí daqui a pouco. Vamos agora para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu escrevi tudo que Deus me deu e ia fazer um resumo, um esboço bonitinho. Quando eu estava terminando de escrever, acabou a bateria do computador, não vi que estava sem o carregador, perdi tudo. Falei, mas nós vamos pregar com o que tem mesmo e vamos lá fazer a vontade de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9. Versículo 9, eu vou ler só o 42 e o 43. Perdão, irmãos, é o capítulo 9, versículos 42 e 43. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Pode tomar o seu assento. Glórias a Deus. Neste texto, a palavra de Deus destaca o fato de que o porto procurado por Jonas para fugir da presença do Senhor para Tarsis foi a cidade de Jope. A palavra do Senhor Jesus nos diz que Pedro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, esses dois versículos que nós lemos, conta a história de que Pedro ressuscitou uma moça chamada Dorcas. E no versículo 42, é isso que nós lemos. Isso se tornou muito conhecido em toda a cidade de Jope, e todos creram no Senhor, e Pedro ficou em Jope muitos dias. A Bíblia não nos revelou quanto tempo, não fala quantos dias, quanto tempo Pedro ficou, quantos dias Pedro permaneceu na cidade de Jope. Mas nós vamos fazer aí uma ligação dessa cidade nessa noite. São personagens diferentes, de tempos diferentes, mas vocês vão ver que nessa mesma cidade tem semelhanças e distinções desses dois homens. Então a Bíblia não nos revelou quanto tempo, mas ela fala da permanência de Pedro nessa mesma cidade onde Jonas embarcou para fugir da presença de Deus e do propósito do Senhor. Aqui nós temos o início do capítulo 10, que vai descrever a experiência de Cornélios, o centurião romano, lá na cidade de Cesareia Marítima. A cidade ficava a cerca de 60 quilômetros de distância de Jope. E ali, um anjo de Deus aparece para Cornélio, e o anjo lhe deu uma mensagem para ele, que no capítulo 10, versículos 5 e 6 a gente vai ver. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 5. Agora envie mensageiros a Jope, e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Temos aqui dois relatos bíblicos, dois homens de Deus distintos: o profeta Jonas, do Velho Testamento, e o apóstolo Pedro, do Novo Testamento. Mas há algo em comum entre esses dois homens. Os dois tomam uma decisão nessa mesma cidade. Na verdade, tem muitas outras coisas em comum quando a gente compara o caso de um e do outro. Mas também há distinções, e nós vamos nos apegar mais nas distinções nessa noite. Nós vamos dar mais valor às distinções que existem entre esses dois. As distinções aqui são compostas das atitudes. Mas é nessa cidade de Jope que cada um toma uma decisão. Jonas, de fugir da presença do Senhor e do propósito de Deus em vez de obedecê-lo. E Pedro toma a decisão de obedecer ao Senhor. E é no cenário dessa cidade que eu quero criar essa comparação entre as duas histórias e apresentar para vocês uma história importante, ou um princípio bíblico importante relacionado à obediência. A obediência não é um assunto qualquer, não é um assunto sem importância nas Escrituras. Muito pelo contrário, nós precisamos entender o quão relacionado ela está com aquilo que de mais importante a palavra de Deus apresenta. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, ele respondeu direto: amarás ao Senhor teu Deus
de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento e com todas as suas forças. Ele mostra que não é só amar a Deus, mas é amar com tudo que há em nós. É que amar com tudo que há em nós é que é o maior e o mais importante e principal mandamento das Escrituras. Em João 14, 21, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não tem como desconectar a obediência ao amor do Senhor. Não tem como você desvincular isso. Não tem como você desconectar a obediência do amor ao Senhor. Em Romanos, no capítulo 1, verso 5, a Bíblia diz que nós somos chamados para a obediência por fé. A Bíblia vai relacionar também o assunto da obediência com o assunto da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá da sua fé. Quando você conecta a obediência ao Senhor com a fé, não tem como dizer que isso é um assunto qualquer, e ele se torna um assunto vital, principal, importante e crucial nas nossas vidas. Você considera a adoração um assunto importante? Eu também considero. Mas em Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 22, o Senhor manda uma mensagem clara para o rei Saul. E ele diz: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à palavra? A Bíblia diz: eis que obedecer é melhor que o sacrificar. Em outros lugares, Deus fala claramente a respeito desse assunto. Jeremias, usado por Deus, diz: quando eu tirei vocês da terra do Egito, eu não falei nada a princípio acerca de sacrifício. Na verdade, o que eu pedi de vocês no Monte Sinai foi que vocês me obedecessem. Deus está dizendo que antes mesmo de você pensar em oferecer algum tipo de culto, Ele espera que antes de você dar para Ele qualquer tipo de culto, qualquer tipo de adoração, Ele espera obediência. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Poderoso Deus! Aleluia! Glorificado, exaltado é o teu santo nome, Senhor. Aleluia! As semelhanças e as diferenças desses dois homens, nós vamos ver que não só sobre a obediência, a gente vai poder tirar dessa história, mas não só sabermos sobre a obediência, mas também aonde a obediência se encaixa dentro dos processos da vida cristã e da maneira com que a nossa fé deveria funcionar. Quando a gente lê o livro de Jonas, a primeira coisa que a gente percebe é que ele discordou de Deus a respeito dos ninivitas. Eu vou voltar em Jonas. A gente já leu essa passagem várias vezes, mas eu gosto de ler para frisar bem. Aleluia! Então eu já li o versículo do 1 ao 3, vou ler do 4 agora. Jonas, ele entende que Deus é um Deus misericordioso. Jonas, ele sabe que Deus é um Deus justo, e quando a gente lê a princípio essa história, quando a gente vê a mensagem que Deus estava falando para Jonas sobre exterminar Nínive, sobre a justiça, sobre a ira de Deus sobre Nínive, caso eles não se arrependessem, a gente pensa: nossa, agora esse povo vai cair nas mãos de Deus. Mas Jonas não, Jonas ele sabia, ele tinha certeza, ele tinha convicção do tamanho da misericórdia de Deus. E Nínive era a capital da Assíria, e a Assíria por muito pouco não se tornou o que a Babilônia se tornou um pouco depois. A Assíria conquistou muitos povos, muitos reinos. Eles foram grandes conquistadores daqueles tempos e se destacavam por serem muitos violentos. Eram conhecidos por sua crueldade. Era uma referência de pecadores. E quando Deus manda Jonas entregar a palavra a Nínive, Jonas sabia que era uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que poderia fazê-los se arrepender e parar o juízo do Senhor sobre eles. E de alguma forma Jonas parece discordar de Deus. Aí eu chamo a sua atenção nessa noite.
Quantas e quantas vezes nós agimos como Jonas? Quantas e quantas vezes nós ouvimos Deus falar e a gente pensa, ah não, isso é só coisa da minha cabeça, ou então às vezes a gente sabe que é o próprio Deus falando, a gente já entendeu como Jonas entendeu, mas a gente prefere fugir. E no caso de Jonas, ele prefere fugir não por medo de falar, não porque eles eram violentos, não porque a primeira vez que eu li esse texto, ainda criança, eu pensei, ele correu porque o povo era muito violento, o povo era referência em crueldade. Mas não, ele fugiu da presença do Senhor porque ele discordou do Senhor. Ele, com as suas próprias vontades, com as suas próprias opiniões, ele sabia que se ele pregasse aquela palavra de arrependimento, as pessoas iriam se arrepender e Deus ia ter misericórdia delas e não ia castigá-los. E Jonas queria ver o castigo daquele povo. Então muitas vezes nós agimos dessa forma. Muitas vezes nós queremos que Deus castigue alguém. Nós queremos, em vez de ver pessoas se arrependendo, não, mas aquela pessoa fez tanto mal, fez tantas coisas erradas, e o Senhor vai e perdoa. Aquela pessoa ficou presa, aquela pessoa ficou tanto tempo afastado, e eu estava sempre aqui, e agora ela chega, e o Senhor já perdoa, e já dá um local de destaque para ela, e a gente às vezes fica achando que nós sabemos mais do que o próprio Deus. E assim Jonas fez. Ele foi contra a Deus, ele discordou do que Deus tinha para aquele povo. Ele não quis entregar a mensagem porque ele sabia que se ele entregasse, Deus iria ter misericórdia daquele povo e iria perdoá-los. E Jonas não, Jonas ele só faltou falar para Deus, esse povo merece morrer mesmo, eu quero que ver esse povo queimar no inferno. Só faltou dizer isso. E aí ele pensa dessa forma e ele foge, ele se recusa a obedecer a Deus. E inicialmente o que nós vemos em Jonas aqui é uma atitude de desobediência. E o que vemos em Pedro, na mesma cidade, é uma atitude de obediência. Aparentemente, diante dessas possibilidades de obedecer ou não obedecer, a gente fica pensando, só tem essas duas opções. Mas na verdade não são só essas duas opções, existem 3 opções neste caso. Existe a opção de obedecer, existe a opção de não obedecer, e existe a opção que Jonas escolheu, que é obedecer por bem ou por mal. Ele acabou tendo que cumprir, ele acabou tendo que obedecer, só que ele escolheu um caminho bem mais doloroso. Ele escolheu um trajeto mais longo, mais difícil e mais doloroso. E ele fica com as suas próprias opiniões, mesmo ele sabendo do tamanho de Deus. E aqui eu não estou julgando Jonas, eu não estou dizendo que ele não era crente o suficiente. Jonas era um homem de Deus, assim como Pedro. Mas, como eu disse, muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos fazendo o nosso papel, mas em alguns momentos da nossa caminhada tem ordens que Deus nos dá que a gente reluta, que a gente quer achar que somos melhores do que Deus, que sabemos mais do que Ele. Quando eu estava estudando essa palavra, Deus falou comigo e eu entendi algumas coisas na minha vida. Ele me disse, não é que eu precisei fechar as portas, que eu precisei deixar acontecer, permitir acontecer algumas coisas na sua vida para que você perdesse um emprego em Campo Grande, para que você não conseguisse arrumar outro emprego em Campo Grande. Não é isso que eu queria para você. O problema é que quando eu comecei a ministrar no seu coração e falar para você que era para você vir para cá, você relutou. Você preferiu o caminho de Jonas. Você preferiu o caminho mais doloroso. E muitas vezes a gente se pega por isso. Por isso que eu falei, a palavra começou a falar comigo primeiro. E eu tenho certeza que ela vai falar com mais pessoas nessa noite. Essa é a palavra de Deus, não é a palavra que eu queria pregar, não é a palavra que eu queria falar, mas Deus mandou eu falar e eu vou falar tudo que Ele pediu. Então muitas vezes a gente sabe que é Deus que está falando, mas a gente prefere escolher o caminho mais difícil. E se você for guardar apenas uma coisa dessa mensagem, guarde apenas isso. Quando Deus falar com você, faça como Pedro. Escolha obedecer.
A própria Bíblia nos diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Quando a gente escolhe o caminho errado, quando a gente quer discordar de Deus, quando a gente acha que Deus sabe menos do que nós somos os donos da razão, a gente faz como Jonas. Jonas escolhe esse trajeto doloroso, porque a desobediência nos privará de viver o melhor de Deus, o melhor que Deus tem para as nossas vidas. E Ele é um bom Pai, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Ele não quer o seu mal, Ele não quer... É nós que escolhemos, assim como o povo lá no deserto. Eles poderiam achar a terra prometida. Estudiosos dizem que não era tão longe até a terra prometida, né? Mas Deus diz que permitiu que eles ficassem ali rodando em círculos, porque eles eram teimosos, eles relutavam a vontade de Deus. E é isso que a desobediência faz em nossas vidas. Ela nos priva de viver o melhor de Deus. Deus tem o melhor para nós. Isso é um fato comprovado tanto nas Escrituras como nas estatísticas de qualquer pessoa que já desobedeceu a Deus. O Salmo 81, no verso 10 ao 16. Vamos lá, Salmos 81, no verso 10 ao 16. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca, e eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz, e Israel não quis saber de mim. Assim, deixei que andassem na teimosia do seu coração. Vou repetir o verso 12. Assim, deixei que andassem na teimosia do seu coração, e seguissem as suas próprias inclinações. Destaque para o versículo 13. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, e isso duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino, e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Isso que Deus tem para nós. É isso que Ele queria nos dar. É isso que Ele queria nos dar. Ele queria nos saciar com o mel que escorre da rocha e com o trigo mais fino. Mas nós, na nossa teimosia do nosso coração, nas nossas próprias insensibilidades, porque nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito. O Espírito Santo fala conosco todos os dias. Somos nós que estamos longe dele, não estamos conseguindo ouvi-lo. E quando nós estamos longe, nós estamos distantes, nós não ouvimos a voz do Espírito, ou mesmo quando ouvimos, como Jonas ouviu, e a gente escolhe um trajeto diferente, a gente vai às vezes chegar no final. Só que o trajeto vai ser maior, o trajeto vai ser mais doloroso e mais comprido. E não é isso que Deus quer para nós. Então, eu queria te chamar para você refletir nessa noite, para você olhar para dentro de si e ver se tem algo que na sua vida que precisa ser mudado. Se você tem desobedecido em alguma área, talvez você vai chegar, mesmo desobedecendo, você vai chegar no seu destino final. Talvez você vai cumprir aquilo que Deus quer para a sua vida. Talvez no final, essa mensagem nos mostra que os dois, tanto Jonas como Pedro, no final foi um avivamento. Um avivamento na cidade de Nínive e um avivamento na casa de Cornélio. Os dois viram um avivamento no final. Porém, um sofreu menos do que o outro, porque obedeceu. Então, se você tiver isso em mente, a sua caminhada vai ser menos dolorosa, porque Deus não quer dor, não quer sofrimento para os seus filhos. Se nós somos maduros, se nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós podemos chegar aonde Deus quer, nós podemos permanecer no centro da vontade dele, ao invés de escolhermos o caminho mais comprido, o caminho mais doloroso, assim como Jonas fez. Voltando para Jonas, a palavra diz que Jonas ele está lá no barco, ele vai para Tarsis, ele entra nesse barco e ele dorme um sono profundo. Nós vimos isso várias vezes já, essa mensagem tem voltado para que a gente possa aprender mais e mais com ela. E eu quero que você imagine comigo, o homem estava deitado no fundo do barco enquanto a tempestade estava assolando o barco, todos os não crentes desesperados, falando para cada um: recolhe os seus deuses aí,
ver o que está acontecendo, para ver o que está de errado, porque senão nós vamos perecer. De repente um deles desce até o porão e vê Jonas dormindo profundamente. E aí o que me chama a atenção, um não crente acorda o crente, fala: crente, acorda, está caindo o mundo lá fora, a tempestade está gigante e você está dormindo. Da onde você vem, quem você é, que Deus você serve? Aí Jonas acorda e fala: eu sou hebreu. E fala que ele estava fugindo do Senhor. Eu já tinha contado isso antes. E aí um não crente fala para o crente: você está louco? Como assim você desobedeceu ao seu Deus? Olha o que está nos acontecendo. E agora, o que a gente faz? O que fazemos com você? E ele nem tenta se defender. Ele fala: me joga no mar, que essa tempestade vai embora. Ele se oferece como sacrifício. Eita, homenzinho duro de coração. Ele sabia que era Deus que tinha trazido aquela tempestade. Ele sabia o porquê da tempestade. Mas em vez dele dizer: vamos lutar, vamos tentar chegar à praia e aí eu vou entregar o que Deus mandou, ou então eu vou orar aqui, Deus vai ter misericórdia de vocês e eu vou conseguir terminar o que eu fiz. Não, ou pedir perdão para Deus, alguma outra coisa. Mas não, ele fala: me joguem no mar que a tempestade acaba. Mas Deus falou assim: Jonas, espera aí, meu filho, você vai fazer o que eu te pedi. Você está achando que vai se jogar no mar, vai morrer, vai tudo se acabar, tudo se resolver? Não vai ser tão fácil assim. Eu vou te ensinar, você escolheu o caminho mais difícil. Eu vou te corrigir, porque um pai corrige aquele que ama. Eu vou te corrigir, vai ser um pouquinho mais doloroso o caminho que você escolheu, mas você vai fazer o que eu te pedi. Então a Bíblia diz que Deus manda que um peixe vai engolir a Jonas, um grande peixe vai engolir a Jonas. Eu estava estudando e nessa região que eles estavam, não existia baleia. Então muitas pessoas às vezes pregam e falam que Jonas foi engolido por uma baleia. E segundo os historiadores, naquela região não existia baleia. Eles até falam o nome de um peixe que poderia ser, que é um peixe que já aconteceu pouquíssimas vezes, mas diz que tem comprovado isso, já aconteceu esse peixe, que eu não lembro o nome agora. É um peixe que, se acontecer dele engolir pessoas, e já aconteceu dele engolir pessoas, raras exceções a pessoa sai viva, mas já aconteceu de pessoas serem engolidas por esse tipo de peixe e elas saírem vivas. Então, assim, é só a Bíblia comprovando o que já tem na Bíblia. E se Deus falasse que foi um lambari que engoliu Jonas, eu ia acreditar. Então, Jonas escolheu esse caminho mais difícil. Agora eu quero que você pense comigo. O cara pensou: vou me jogar no mar, vai tudo acabar, esse sofrimento vai acabar, os homens ali vão seguir o seu caminho. Mas aí Deus manda que um grande peixe o engula. Imagina você que podia ter escolhido o caminho certo, o caminho mais fácil, mas escolheu um caminho difícil, um caminho diferente daquilo que é a vontade de Deus. E aí você agora está dentro de um grande peixe. Primeiro foi jogado no mar, em alto mar, no meio de uma tempestade. Aí de repente você está no estômago de um grande peixe. E Jonas fala que algas marinhas se enrolaram na cabeça dele. Imagina você dentro de um peixe, com tudo isso acontecendo. É essa cara mesmo que eu fiz quando eu li, Rafael. E ainda continua que quando Jonas viu a situação que ele estava, que ele se encontrava, e que ele disse que minha alma ia se desfalecendo. Quando a minha alma ia se desfalecendo, então eu lembrei do Senhor e clamei a Ele, e Ele ouviu a minha oração. Aleluia! E aí a Bíblia diz: e Deus ordenou que o peixe o vomitasse na praia. Imagina essa cena, sendo vomitado na praia. Irmãos, tem dois caminhos. Tem caminhos que você pode escolher. O caminho de obedecer a Deus, não, essa é só uma das situações que a gente pode ver na Bíblia, mas em todas elas, quem obedece a Deus sofre menos. Quem obedece a Deus está no caminho certo, está com Ele. E quem desobedece, por mais que chegue no final, sofre mais. E é só isso que eu quero que você grave nessa noite. Que todas as vezes que Deus falar com você, não deixa que o medo, que a timidez, que qualquer coisa, qualquer pessoa desmotive você, tire você do caminho, que nada venha fazer com que você pegue atalhos, que nada venha fazer com que você pegue o barco errado, porque senão você vai sofrer. E assim como a Bíblia diz, pessoas que estavam no mesmo barco sofreram junto com ele, perderam coisas.
Então, para que as pessoas que estão junto com você não percam coisas, para que as pessoas que estão caminhando junto com você, que estão no mesmo barco, e para que você também não sofra, às vezes a gente fica pensando, Deus, por que isso tem acontecido? Eu estou na tua casa, eu sirvo o Senhor há tantos anos, há tanto tempo, e faço a tua obra, e por que não chega logo a minha vitória? Por que eu não chego logo na terra prometida? Porque nós estamos dando mais lado para a teimosia do nosso coração do que para a palavra de Deus. Nós às vezes obedecemos, mas não queremos obedecer do nosso jeito, com as nossas regras. Pai, eu vou, mas só se o Senhor fizer isso, só se for desse jeito, só se for daquele jeito. Se entregue para a vontade de Deus, assim como Pedro fez, e deixe Deus trabalhar na sua vida, para que você não sofra e para que a mensagem de Deus seja entregue o mais rápido possível, porque Ele tem pressa de nos usar e pressa de salvar outras pessoas. Que nós não venhamos julgar quem é merecedor da misericórdia do Senhor, quem é merecedor do perdão de Deus. E é nesse processo de correção que Jonas se dobra, que Jonas se curva desse lugar de desespero, de desobediência. Mas nós sabemos que Pedro também tinha uma personalidade forte. Em muitas mensagens que nós ouvimos, nós sabemos do gênio que Pedro tinha. Pedro era genioso, Pedro também tinha suas opiniões, suas indagações. Pedro também em vários momentos relutou, Pedro em vários momentos quis fazer do jeito dele. E aí, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, é onde começa a contar essa história de Pedro, da obediência de Pedro. Deus sabia, o Espírito Santo de Deus sabia como Pedro era. Então ele já foi trabalhando em Pedro, para que Pedro entendesse que quem queria fazer era Deus, e que era para ele, nessa vez, não relutar, não fazer da maneira dele. Então Pedro, que também era genioso, também tinha suas próprias opiniões, assim como Jonas. Nisso, dois eram bem semelhantes. Pedro, eu vou ler aqui no capítulo 10. Vou ler de novo o versículo 5. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está à beira-mar. Aí no versículo 9, Pedro tem uma visão. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Quando ele diz de modo nenhum, Senhor, ele está dizendo que ele sabia que era Deus que estava falando para ele. Mas ele diz: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Naquela época, a lei de Moisés dizia que alguns tipos de animais podiam fazer sacrifício e outros tipos não podiam. Então, quando aquele lençol baixou, com todos os tipos de aves, com todos os tipos de quadrúpedes, de répteis, e disse para ele: mate e coma, ele não entendeu, ele ficou: e agora? Eu obedeço a voz do Senhor, porque foi ele que está dizendo, ele entendeu que foi Deus que estava pedindo para ele fazer isso, mas ele falou: se eu obedecer aqui, eu vou desobedecer a lei lá atrás, que diz para não comer. Aí, como o pastor Álvaro também citou em algum momento que ele estava falando aqui, que aí a gente fica meio confuso, parece que Deus é Deus de confusão, mas não, Ele é um Deus certo, um Deus que sabe de todas as coisas, e que por isso que nós temos que confiar nele, porque Ele sabe tudo muito melhor do que nós, muito além do que nós. Aleluia! E quando Pedro ele prega na casa de Cornélio,
Eu vou ler aqui para os irmãos entenderem certinho. No 19: Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Está aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos que moravam em Jope foram com ele. Irmãos, o que eu quero que vocês entendam aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, é um momento muito marcante. O capítulo 10 do livro de Atos, ele é marcante na história da igreja, porque é o momento onde definitivamente as portas da salvação se abrem aos gentios, que somos nós. O Senhor Jesus, ele usa uma expressão muitas vezes não entendida por alguns. Ele diz: Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aliás, João diz: Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aí a Bíblia diz: Mas a todos quantos o receberam, esta outra oportunidade dos outros que não eram seu povo, ela vem depois. Jesus veio para os judeus, era para eles, não era para nós, mas eles não o receberam. E aí a Bíblia diz: Mas a todos quanto creram, puderam ter agora a nossa chance agora os gentios são todos aqueles que não são judeus. Aqui, nesse versículo, nesse capítulo, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, é que nós somos alcançados pelo plano da salvação. Para todos aqueles que creem, para todos, ele mostra que embora não haja acepção de pessoas, há uma ordem: primeiro o judeu e depois os gentios. Até então os judeus eram alcançados pela palavra de Deus, somente os judeus, com o evangelho e com a pregação da palavra. E agora é o momento onde Deus inclui, onde tem a inclusão dos gentios. Está para começar, e Pedro, ele tem o privilégio de estar nessa hora, de ser um instrumento de Deus, num momento tão singular. Deus sabe que ele também vai apresentar uma relutância, vai também, Pedro, ele vai querer colocar as opiniões dele, vai querer lutar de alguma forma. Então a palavra de Deus diz que ele estava com fome, pediu que preparassem algo, enquanto isso ele foi orar, e quando ele orava ele teve essa visão. E nessa visão que ele viu e não entendeu lá atrás, que ele ficou confuso, Deus mostrava para ele todos os tipos de animais, todos os tipos de répteis, de aves. E aí quando ele chega na casa de Cornélio para pregar a palavra, ele entende aquela visão, porque ali tinha gentios. E se ele chegasse ali sem ter aquela visão, ele ia pensar: eu não posso sentar com eles, eu não posso, porque a lei não deixava que eles sentassem com os gentios. Vocês bem sabem que o judeu está proibido de se juntar ao gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que o motivo de me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias, mais ou menos por essa hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Então Pedro começou a falar. Ele disse:
Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo e lhe é aceitável, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele. Depois que ressurgiu dentre os mortos, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todos os que nele creem recebem remissão dos seus pecados. Aleluia, glórias a Deus. Então Pedro, ele prega, o versículo 44 vai dizer: enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam, falando em línguas e agradecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então impediram que permanecesse com eles por alguns dias. O capítulo 11 vai nos dizer, eu vou resumir porque a hora já foi, o capítulo 11 vai nos dizer que eles estão ali numa cidade a cerca de 55 quilômetros, mas, olha, não tinha Wi-Fi, não tinha WhatsApp, não tinha nada, mas quando Pedro chega, toda a diretoria, todos os outros apóstolos, todo mundo já estava sabendo o que Pedro fez lá, batizou os gentios, pregou para os gentios, sentou na mesa com eles, entrou na casa deles e já estavam todos prontos a palavra diz que estavam todos prontos para chamar a atenção dele, para brigar com ele, para repreendê-lo. E aí a bênção de Deus na obediência, porque Pedro obedeceu. E quando os outros apóstolos questionaram porque ele havia se assentado com outros gentios, houve uma intervenção divina que o ajudou a explicar tudo e tudo se resolveu. Aí eu cito aqui em Gênesis capítulo 26, do 1 ao 5. Gênesis 26. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Fome, nesse sentido aqui, nesta passagem, Deus está dizendo que era tudo relacionado ao que pudesse prover comida. Fome, neste caso aqui, significa falta de chuva, falta de terra fértil para poder produzir alimentos. Então, o Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito. Ele disse: não desça ao Egito, porque naquela época, quando tinha uma seca, quando tinha alguma crise nesse sentido, as pessoas desciam para o Egito, porque o rio Nilo, era muito raro ele ser abalado por essas crises, era muito raro o rio Nilo ser atingido pela seca. Então eles desciam para lá, porque era uma terra fértil. Mas aí quando ele pensa aí, o Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar, habite nela, e serei com você, e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Quando ele diz: porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai, ele está dizendo: o seu pai me obedeceu, o seu pai me ouviu, e eu abençoei ele, eu abençoei a geração dele. Então, se você me ouvir,
você também será abençoado. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Esse parteado do versículo 6, Isaque, pois, ficou em Gerar, significa: eu vou te obedecer, eu estou contigo. E aí no versículo 12 Deus diz: e Isaque, por ter obedecido, Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Era 1 grão plantado e 100 colhido, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos, que quando nós obedecemos, às vezes a gente pensa que às vezes a vida do crente é só desse jeito mesmo, nosso galardão é só lá no céu. Mas aqui Isaque, por ter obedecido, ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Não estou aqui querendo te chamar pelo dinheiro, mas a bênção na obediência. Se você obedece, você sofre menos. Se você obedece, você alcança a sua bênção. Te convido a ficar de pé para que eu possa orar por você. Então Isaque, ele semeou naquela terra, ele foi abençoado por Deus, porque ele obedeceu, assim como seu pai, ele resolveu também obedecer. E nós estamos aqui hoje para sermos chamados a nossa atenção e saber que Deus é por nós, que se nós obedecemos a Ele, Ele tem algo melhor para as nossas vidas. Ele não quer só te dar a porção para você continuar vivo, porque quem manteve Jonas vivo dentro do peixe, quando foi jogado ao mar, foi Deus. Mas Ele ia dando só a porção necessária para que ele continuasse vivo, porque Ele escolheu o caminho mais doloroso. Da mesma maneira, o povo que saiu do Egito, eles escolheram a teimosia do seu coração. E aí por isso eles iam tendo somente o maná, era para cada dia. Se eles guardassem, o maná estragava. Por quê? Deus não queria dar só essa porção regada, mas eles escolheram o caminho mais doloroso. Então que nós não venhamos escolher o caminho mais doloroso, que nós venhamos ouvir a voz do Pai, que nós venhamos buscar a cada dia, estarmos na presença dEle e pedirmos que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, para que possamos ser abençoados, para que possamos ser usados por Deus, para que possamos ao Espírito Santo falar, porque Ele fala conosco. Uma rápida história que eu ouvi de um pastor, que um irmão chega para ele e fala: pastor, o senhor está dizendo que Deus fala com a gente, que o Espírito Santo fala com a gente, mas olha, assim como no mundo natural existem pessoas surdas, eu acho que eu sou surdo espiritualmente. Aí ele falou: por que, meu filho, você acha isso? Porque se Deus falar comigo, eu não escuto, eu não consigo ouvir. Aí ele fala assim: tá, mas me conta um pouco do que você faz, como que é a sua rotina, o seu dia a dia. E na mesma hora, o Espírito Santo falou para esse pastor: pergunta para ele quantas vezes ele tem acordado às 3 da manhã. Pergunta para ele há quanto tempo ele tem acordado às 3 da manhã. E o pastor perguntou para ele: faz quantos dias que você tem acordado às 3 da manhã? Aí o irmão olhou assustado para ele e falou assim: como que o senhor sabe? Aí eu não sei, foi o Senhor que me falou. Aí ele falou assim: então, eu sou bom de sono, eu sempre dormi bem, mas tem uns quantos dias para cá que eu não sei nem quantos dias fazem. Todos os dias às 3 da manhã, em ponto, não é 2h59, não é 3h01. Eu acordo às 3 da manhã e eu acordo, eu não consigo dormir de novo, eu fico despertado. Aí ele falou assim: mas e o que você faz? Aí eu deito e fico tentando dormir de novo. Aí o pastor fala para ele: meu filho, você não é surdo espiritualmente, você é estúpido espiritualmente. Se você não está entendendo que Deus está te acordando às 3 da manhã para falar com Ele, para orar, não sei mais o que eu posso te dizer. Então, assim, muitas vezes o Espírito Santo está falando, é nós que não estamos ouvindo, é nós que não estamos entendendo, que nós venhamos buscar esse entendimento, buscar estar na presença do Pai, buscar estar sensíveis à voz do Espírito Santo, porque Ele não deixou de falar. Às vezes é a gente que não está ouvindo ou está escolhendo os caminhos errados. Eu queria orar pela sua vida, orar por você e para que nós possamos ter esse entendimento. Feche seus olhos, curva sua cabeça.
Pai Santo, Pai bendito, misericordioso, Deus de poder. Pai, nesta noite, Pai, eu te glorifico e exalto pela Tua palavra, Pai. Te louvo e exalto porque Tu és fiel, Tu és maravilhoso, santo e poderoso, Pai. Pai, neste momento, Senhor, eu quero pedir para cada um dos Teus filhos, Senhor. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, aumentar o nosso campo visual e espiritual, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, abrir, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa, Senhor, estar sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, para que a gente não venha tomar barcos errados, para que a gente não venha, Senhor, entrar em trilhas erradas, Pai, para que nós sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco, Pai, e que nós venhamos estar, Senhor, cada vez mais te buscando a Tua presença, buscando estar conectados contigo, Pai, para que quando o Senhor ouvir, nós venhamos, Senhor, somente obedecê-lo, Pai. Pai, que nós não venhamos querer entender ou querer colocar as nossas limitações na frente, que nós não venhamos querer, Senhor, dar as nossas desculpas, ou até mesmo os nossos julgamentos, Pai, mas que venhamos nos entregar para Ti, Pai, e fazer a Tua vontade, Pai, sem vacilar, assim como Pedro fez, e que nós venhamos entregar, Senhor, aquilo que o Senhor nos mandar, porque quem faz a obra é o Senhor, Pai, e Tu sabes o que é melhor para nós, Pai. Tu tem dito para nós, a Tua palavra nos diz, Pai, que o Senhor sabe muito além de nós. Nós não sabemos quantos fios de cabelo temos na nossa cabeça, mas o Senhor sabe, Pai. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos pela Tua grandeza. Pai, nós te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por ter falado conosco nesta noite. Que nós venhamos refletir, que nós venhamos levar essa palavra, Senhor, nos nossos corações e possamos nos voltar, Senhor, buscar, Senhor, a Tua face, Senhor, e estarmos, Senhor, cada vez mais conectados contigo, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos nessa noite. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Devolvo o microfone a quem é de direito. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, irmão Álvaro, por ter conduzido o culto. E mais uma vez, é o Espírito Santo quem dirigiu este culto. E eu tenho certeza que, assim como ele falou comigo, ele também falou com você. Aleluia. Aleluia. Amém, irmão? Que Deus continue abençoando. Diácono Tiago está aí se dedicando ao ministério da palavra, está aí na frente dos jovens, e com certeza a melhor coisa é obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Irmãos, os cultos da semana seguem normalmente. Terça-feira tem o culto de ensino, quinta-feira grande culto, grande culto, na direção aí do evangelista Leandro, e que Deus abençoe você poderosamente, amém? Posso orar por vocês, para cada um, que Deus leve vocês em paz, embaixo das mãos santas e poderosas do Eterno. Irmão, você que não tomou ceia, não veio para a Santa Ceia, onde por gentileza após a bênção apostólica, sente aqui nas primeiras cadeiras aqui, do meu lado direito, para que você possa estar participando da ceia, por favor, amém? Soberano Deus e eterno Pai, eu te dou graças por este culto abençoado, aonde, Senhor, nós podemos ouvir a Tua palavra maravilhosa através do Teu servo. Senhor, temos certeza que cada um daqui que está aqui vai sair daqui saciado, Senhor, e entendendo, ó Pai amado, ó Deus querido, que obedecer sempre será melhor. A Deus eterno, nos usa, Senhor, e nos ensina, Senhor, a cada dia, ó Senhor amado, ó Deus querido, a ouvir a Tua voz, Senhor, e obedecer a Tua voz, ó Senhor, para que a Sua vontade seja feita plenamente em nossas vidas. Também quero te pedir, despede o Teu povo em paz, debaixo das Suas mãos santas e poderosas, dando uma semana de milagre, uma semana de livramento, uma semana de bênção, uma semana, Senhor, aonde, ó Deus querido, seus filhos possam viver o sobrenatural. Ó Senhor, que as bênçãos dos celeiros eternos do Senhor estejam repousando sobre a vida de cada um. É o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda a sua mão assim.
Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para sempre. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós, operando Deus, ninguém. Quero profetizar na sua vida: você é mais que vencedor. Eu profetizo uma semana de milagre, uma semana de vitória, uma semana abençoada para você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Quem não Senhor, sente aqui na primeira cadeira, em nome de Jesus.